Meus queridos irmãos, amados e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Nos dois últimos vídeos nós procuramos analisar de um modo breve e sucinto o versículo 21 do capítulo 3 de Romanos. Vamos tentar progredir, vamos tentar evoluir no comentário, na exposição de Romanos aqui. Vamos ler do 21 até o verso 26, para que a gente possa fazer mais alguns comentários. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, o verso 21 diz que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei. Como é que nós podemos entender isso? Que sem lei se manifesta a justiça de Deus. E esta justiça de Deus, manifestada sem lei agora, ela já havia sido profetizada, ou seja, testemunhada pelo Velho Testamento, lei e profetas. Mas não há aí uma contradição? Como é que a justiça pode se manifestar sem lei? Porque, de um modo bem superficial, o que é justiça? Justiça é fazer aquilo que é correto. E o correto é determinado pela lei. Então, do ponto de vista humano, parece que fazer justiça sem lei é injusto. Não seria justiça. Produzir justiça sem lei parece que é uma contradição de termos, algo impossível. Mas por que a justiça de Deus se manifestou sem lei? Isso para o judeu era um escândalo. Falar que a justiça de Deus se manifestou sem lei. E Paulo o choca aqui ao dizer isso. E ainda mais dizendo que essa manifestação da justiça sem lei fora profetizada pela lei e pelos profetas, ou seja, pelo Antigo Testamento, pelo Velho Testamento. Mas aí, no verso 22, ele diz o seguinte, olha, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Bom, agora as coisas começam a clarear, porque justiça de Deus sem lei se parece mais com injustiça. Seria como se Deus arbitrariamente manifestasse justiça a um povo, e a justiça salvífica, a qual Paulo se refere aqui, a um povo pecador e que merece receber uma justiça penal, condenatória, não salvífica, não redentiva. Então, analisando de um modo superficial, parece que Deus manifestar a sua justiça sem lei, ele estaria sendo injusto. Mas aí entra Jesus na história. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por que Jesus tem que entrar na história? Porque se Deus decide soberanamente aplicar justiça a um povo, justiça salvífica, justiça redentiva, aplicar justiça salvífica, redentiva a um povo que ele mesmo condenou à morte, a uma raça
que ele mesmo havia condenado à morte lá no Éden, seria algo estranho ao caráter de Deus, que é justo. O próprio Paulo vai dizer isso aqui lá na frente. Deus é justo e justificador. Mas ele não pode ser justo e justificador sem acrescentar uma personagem nessa história. Por que isso? Por que essa personagem tem que ser acrescentada? E essa personagem é Jesus, o nosso Cristo. Por que Jesus tem que entrar na história? Porque senão Deus estaria sendo injusto. Isso do nosso ponto de vista humano, tá? Estamos analisando do ponto de vista humano. É simples, meus irmãos. É porque Jesus, e porque Deus é justo, Jesus tem que entrar na história como aquele que vai absorver a justiça punitiva, penal, condenatória de Deus, que era destinada a nós, os condenados. Nós estávamos condenados. Em Adão estávamos condenados. Condenados à morte eterna, à perdição eterna. Mas se Deus aplica a sua justiça redentiva, salvífica, a nós, de forma arbitrária, ele estaria sendo injusto. Ele não estaria sendo justo. Ele estaria contrariando a si mesmo, porque Deus é justiça. E Deus não pode contrariar a si mesmo. É impossível que Deus contrarie a si mesmo. Então o que ele faz? Ao invés de nos punir, ele vai punir o seu filho. Ao invés de nos condenar, ele vai condenar o seu filho. O seu filho, então, absorve aquela que seria a nossa pena, aquela que seria a nossa condenação. Ele absorve isso em si mesmo e, em troca, o seu filho nos dá a sua justiça. Primeiro, aquela justiça original, porque Jesus é Deus. Jesus já existia antes mesmo de se tornar um de nós. Então ele nos concede a sua justiça original, natural, como Deus que ele era, e a justiça que ele produziu enquanto humano, que ele ainda é, mas enquanto ele esteve aqui na terra, antes de ser crucificado. Essa justiça que ele possui, que é inerente em si mesmo, como Deus e depois como ser humano que ele se tornou, nos representando, ele nos concede. É uma troca. Ele pega a nossa culpa, ele pega a nossa condenação e sofre a punição por nossa culpa e condenação e nos dá a sua justiça. De graça. Justiça gratuita agora. É deste modo que Deus manifestou a sua justiça sem lei. Entendem? Eu tinha que fazer essa explicação aqui, porque já estão me acusando de distorcer o sentido da palavra de Deus. Por mais que você abra a palavra de Deus, por mais que você contextualize a palavra de Deus, tem sempre os do contra, né? Então a gente tem que explicar tudo muito bem explicado, para pelo menos tentar não deixar nenhuma ponta solta. A justiça de Deus se manifestou sem lei, porque Jesus entrou na história, assumindo a nossa culpa, a nossa condenação, e a penalidade que seria nossa, ele sofre em si mesmo, morrendo, aquela que será a nossa morte. Então, por conta disso, por conta de Deus não inocentar o culpado, é que Jesus tem que entrar na história. É por isso que a justiça de Deus se manifestou sem lei. Não é porque a lei perdeu o seu valor como norma de vida, como uma guia segura através da qual nós devemos andar, pautar a nossa vida. A lei não foi
concedida, e Paulo já disse isso aqui nos versículos 19 e 20 do capítulo 3, ela não foi concedida para salvar. Ela foi concedida justamente para ampliar o nosso senso de pecado, para fazer com que nós entendêssemos que nós precisamos da graça para continuar vivendo e vivendo na presença de Deus. Entendem? Então, a justiça, veja só o verso 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Essa justiça sem lei. Foi por isso que a justiça de Deus se manifestou sem lei. Porque é mediante a fé em Jesus que eu me aposso da justiça de Deus. Certo? Se Jesus não entra na história, Deus seria injusto em aplicar justiça a um povo que não praticou justiça, a um povo que o desobedeceu, a um povo que fora por Deus mesmo condenado à morte. É por isso que, e Deus não inocenta o culpado, Ele não pode desculpar o pecado, Ele não pode passar por cima do pecado. Deus odeia o pecado. Então Ele transfere toda a sua ira justa para o seu Filho, Jesus. A nossa culpa é transferida para Ele, a nossa condenação é transferida para Ele. E, portanto, Ele sofre a morte, aquela morte que seria nossa. E, em troca, recebemos a sua justiça. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Então quer dizer que quando eu creio, eu recebo justiça, a justiça de Cristo. A justiça de Deus manifestada na pessoa de Cristo. Quando eu creio, eu recebo justiça. É interessante isso, né? Eu não recebo justiça porque eu guardei a lei. Eu recebo a justiça de Deus porque eu criei em Jesus, o Cristo. Isso é importante. E vejam como essa questão do crer é importante. Já em Marcos, no início do seu ministério, Jesus já apontava a necessidade e a fundamentalidade da fé. Eu leio em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15 o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Crer no evangelho. O evangelho está baseado, fundamentado, solidificado na pessoa de Jesus. O evangelho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Cristo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Cristo. Quem crê em mim passou da morte para a vida. Não entra em juízo mais. Vejam que o crer, essa questão da fé em Jesus, é fundamental. E olha o que o evangelista João nos diz a respeito disso. Capítulo 6 de João, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra que Deus quer que nós operemos. O crer, ele é meu. A minha mente produz o crer, mas a minha mente só produz esse crer em Jesus Cristo porque Deus me deu antes disso o dom da fé. Deus me agraciou com o dom da fé. Eu só creio porque Deus antes me agraciou com o dom da fé. Então eu creio.
eu me arrependi dos meus pecados porque Deus me deu o dom do arrependimento. Eu me arrependi e criei em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando isso acontece, eu recebo justiça de Deus. É assim que as coisas são. É assim que as coisas são. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Eu só creio porque Deus me contemplou com o dom da fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o responsável por Deus me declarar justo. Receber justiça de Deus só através de Jesus e não através da minha guarda da lei, da minha prática da lei. Entendem? Eu precisava, neste vídeo, fazer estas observações. Nós vamos continuar analisando estes versículos aqui do capítulo 3 até o verso 31 de Romanos, porque neste texto, nesse trecho, Paulo faz uma síntese do Evangelho. E ele vai equilibrando as coisas, ele vai pontuando as coisas. Ele vai mostrando o que é a justiça de Deus e como a justiça de Deus se manifesta em nós. Ele vai falando sobre a fundamentalidade da fé, que produz o crer. Eu só posso crer porque Deus me dotou, me agraciou com o dom da fé. Então Paulo vai trabalhando essas questões fundamentais para que nós entendamos de verdade o que é o Evangelho, através do qual a justiça de Deus se manifesta. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus unja o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém.